E aí, beleza? Com a chegada do dragão na cidade do lago, todos ficam em pânico e se preparando para evacuar. O mestre da cidade está fazendo seus homens carregarem todas as suas riquezas por um túnel secreto para que ele possa escapar sem confrontar os habitantes. Bard ainda está na cadeia enquanto Tauriel convence 4 anões e a família de Bard a entrar em um barco. Smaug voa sobre a cidade e começa a atacá-la com seu fogo, queimando pessoas e edifícios. O barco do mestre está se movendo muito devagar por causa do ouro, então ele empurra seu assistente Alfred para ir mais rápido. Nesse momento, Bard encontra uma corda e a joga pelas grades para amarrá-la ao barco e ao próprio mestre. A outra ponta está amarrada à porta que o puxão do barco arranca. Agora Bard pode escapar. Enquanto Smaug continua a queimar a cidade, ele corre para sua casa para pegar seu arco. Então ele começa a pular nos telhados até chegar à torre do sino, onde começa a atirar flechas em Smaug. No entanto, a pele de dragão é muito forte para ser perfurada normalmente. O filho de Bard lembra que escondeu uma flecha negra especial mais cedo, então sai do barco para recuperá-la e levá-la ao pai. Nesse momento, Smaug quebra o topo da torre e deixa o menino pendurado na borda. Bard o puxa rapidamente apenas para descobrir que seu arco está quebrado. Felizmente, ele improvisa prendendo as pontas do arco no prédio e colocando a flecha no ombro do filho. Então Bard nota um ponto aberto de uma escama caída na pele de Smaug, então atira a flecha direto naquele buraco. Isso fere muito Smaug, que derruba a torre ao cair. Depois de destruir mais edifícios, ele tenta voar para cima, mas finalmente morre e cai em cima do mestre. Na montanha solitária, Bilbo e os anões notam a morte do dragão. Então o príncipe Thorin decide entrar na montanha para reivindicar o reino de Erebor. Pela manhã, os sobreviventes se reúnem na margem do lago. Os anões pegam um barco para se juntar aos outros na montanha e Kili pede a Tauriel que vá com ele porque a ama. Eles são interrompidos pela chegada do príncipe Legolas, que a lembra de que precisam ir. Antes de irem, Kili dá a Tauriel a runa de sua mãe morta. Como o mestre está morto, Alfred tenta se tornar o novo líder e fica agressivo quando os sobreviventes não o obedecem. De repente, ele é parado por Bard, que o joga longe antes de se reunir com sua família. As pessoas da cidade celebram a conquista de Bard e Alfred interrompe para chamá-lo de Rei Bard, mas os sobreviventes se voltam furiosamente contra ele. Bard os para e os lembra de trabalharem juntos para encontrar abrigo antes que o inverno chegue. Alguns dias depois, Kili e os outros anões chegam à montanha solitária, apenas para encontrar Bilbo com um aviso. Ele explica que Thorin mal tem comido e dormido, e que este lugar o deixou loucamente doente de ganância. O grupo corre para a sala do tesouro e observa Thorin constantemente admirando o ouro enquanto fala sozinho. Depois, ele faz todos procurarem a lendária Pedra Arken entre todo o tesouro. No entanto, Bilbo encontra um lugar privado para revelar que tem a pedra que pegou antes de fugir de Smaug. Enquanto isso, a notícia da morte de Smaug chega a Azog e seu exército de orcs, que marcham em direção à montanha. Ao mesmo tempo, Legolas recebe uma mensagem de seu pai pedindo que volte, mas Tauriel foi banida. Legolas se recusa a ir para casa sem ela. Na fortaleza abandonada, o mago Gandalf foi capturado e tenta usar magia para contatar um amigo. Um orc joga sua gaiola no chão e tenta matá-lo, mas naquele momento Galadriel aparece e o mata primeiro com seu poder. Enquanto ela carrega o corpo de Gandalf para fora, espíritos malignos o cercam. Felizmente, Galadriel não veio sozinha. O elfo Elrond e o mago Saruman também estão lá e começam a lutar contra os espíritos. Com uma batalha feroz acontecendo ao redor deles, Galadriel beija a testa de Gandalf para acordá-lo. Então o mago Radagast também chega e leva Gandalf embora em seu trenó. Enquanto Galadriel fica fraca por causa da presença maligna, Elrond e Saruman ganham vantagem e acabam com os espíritos. Nesse momento, o olho vermelho de um antigo necromante aparece e anuncia o fim de vários reinos enquanto ele reinvoca os espíritos. Então Galadriel se levanta e usa o poder de um frasco para enviar os inimigos de volta a um vazio antes de desmaiar. Eles estão cientes de que esta é uma solução temporária e o necromante voltará. De volta à montanha, Thorin está furioso porque não conseguem encontrar a Pedra Arken e começa a duvidar de seu povo, ameaçando até matar qualquer um que ouse esconder
escondê-la dele. Em particular, Bilbo pergunta a um anão se a pedra Arken curaria Thorin dessa doença da ganância, mas o anão explica que a pedra, na verdade, pioraria. Mais tarde, enquanto Bilbo está pensando sozinho, Thorin grita com ele porque acha que o Hobbit está escondendo algo. No entanto, Bilbo revela uma bolota que pegou durante suas aventuras, dizendo que espera plantá-la em sua casa algum dia. Nesse momento, os sobreviventes da Cidade do Lago chegam às ruínas de Dale, uma cidade perto da Montanha Solitária, que foi destruída por Smaug no passado. Bard e Alfred notam que os braseiros estão queimando em Erebor, o que confirma que Thorin está vivo e governando. No entanto, Thorin não gosta de ouvir que os humanos estão perto e faz os anões cobrirem o portão com escombros. Tendo visto o estado lamentável dos sobreviventes, Gilly diz que deveriam ajudá-los, mas Thorin se recusa. Na manhã seguinte, o rei Thranduil e seu exército de elfos chegam a Dale trazendo suprimentos para os sobreviventes. No entanto, Thranduil explica que não está ajudando por caridade. Ele veio buscar as joias brancas que deu aos anões há muitos anos. Bard quer evitar uma guerra e o convence a deixá-lo falar com Thorin primeiro. Mais tarde em Erebor, Thorin ouve a oferta de Bard para negociar, mas ainda o manda embora com insultos. Bilbo chama a atenção dele, já que eles não têm meios para ir à guerra, mas Thorin continua sendo teimoso. Bard retorna a Thranduil, que anuncia que atacarão ao amanhecer. Os sobreviventes concordam em ajudar os elfos, já que os anões prometeram compartilhar suas riquezas e agora Thorin não está cumprindo sua palavra. Tanto humanos quanto anões procuram armas e armaduras para a batalha iminente, e Thorin presenteia Bilbo com um colete feito de mithril. É muito leve, mas nada pode perfurá-lo. Então Thorin diz que acha que um dos anões o traiu e tem a pedra Arken usando uma voz muito parecida com a de Smaug. Bilbo tenta fazê-lo ver a razão, sem sucesso. Enquanto isso, Legolas e Tauriel chegam a uma antiga fortaleza orc. Enquanto Legolas explica que sua mãe morreu lá durante a guerra, eles notam alguém se movendo nas sombras. De repente, um monte de morcegos de guerra voa acima deles e um exército de orcs liderado por Bolg começa a marchar. Então, os elfos decidem voltar para avisar seu povo. Logo, Gandalf chega a Dale e diz a Thranduil que a escuridão está crescendo. Então eles precisam deixar discussões mesquinhas para trás e trabalhar junto com os anões. Thranduil pede provas que Gandalf não pode fornecer. À noite, Bilbo sai escondido da montanha e chega a Dale, onde oferece a pedra Arken a Thranduil e Bard para que possam usá-la para negociar. Gandalf fica grato e diz a Bilbo para ir para casa por segurança, mas Bilbo escolhe ficar. Na manhã seguinte, Thranduil e Bard, mais as tropas élficas e humanas, chegam ao portão da montanha e Thorin atira uma flecha no chão como aviso. Os elfos se preparam para atirar de volta, mas Thranduil os faz esperar enquanto Bard revela a pedra Arken. Thorin se recusa a acreditar que é real até que Bilbo aparece ao lado dele, admitindo que a pegou como pagamento por seus serviços. Ele chama a atenção de Thorin por sua personalidade mudada e por não confiar em seu povo, mas Thorin, irritado, o acusa de traição e ordena que os anões joguem Bilbo por cima do muro. Os anões se recusam a machucar o amigo, então Thorin agarra Bilbo para fazer isso ele mesmo. O momento é interrompido por Gandalf, que discute com Thorin enquanto Bilbo corre para escapar. Então Bard pergunta se eles têm um acordo e Thorin hesita até que um corvo chega. Ao longe, um exército de anões chega liderado pelo primo de Thorin, Dain, e Thorin anuncia que escolhe a guerra. Gandalf tenta convencer Dain de que uma guerra é uma ideia terrível e tenta falar sobre os orcs, mas Dain está mais interessado em insultar os elfos. De repente, monstros conhecidos como vermes da areia irrompem do chão, e os túneis resultantes permitem que o exército de orcs de Azog atravesse a área e chegue ao vale. Dain redireciona seus anões para lutar contra os orcs, enquanto Thorin diz ao seu grupo para ficar dentro por enquanto. A princípio, os elfos não se movem, mas uma vez que os anões formaram uma parede defensiva, os elfos pulam sobre eles para surpreender os orcs. Uma batalha cruel começa enquanto ambos os lados perdem soldados, e Azog usa a distração para enviar alguns orcs para Dale. Bard é forçado a chamar seus
os homens de volta, deixando os elfos e anões lutando no vale. Trolls chegam com catapultas nas costas que atiram na cidade. Um troll também corre para a parede externa e abre um buraco para que os orcs possam invadir. Os humanos começam a fugir em pânico enquanto os orcs começam a matá-los sem piedade. Bard corre para procurar seus filhos enquanto grita ordens ao mesmo tempo. Ele e os homens encontram os orcs no mercado, iniciando outra luta. Alfred finge que está ajudando, mas se esconde assim que tem uma abertura. Bard e seus homens matam orcs por todo o lugar enquanto as filhas dele tentam fugir de um orc. O irmão delas pula para salvá-las matando a besta. Então elas gritam para Bard, que nota que um troll está vindo atrás delas. Ele entra em uma carroça para cruzar a rua rápido e pula no troll para matá-lo. Depois ele pede às crianças que levem as mulheres, idosos e feridos para o grande salão e se tranquem lá dentro. Enquanto Bard retorna à luta, Alfred finge ajudar as crianças, apenas para empurrar os feridos para fora do caminho e se esconder dentro do salão primeiro. No vale, Bilbo e Gandalf também estão lutando com suas espadas. Thranduil cavalga pela ponte enquanto continua derrubando inimigos até que seu alce é abatido e ele cai. No entanto, ele continua lutando a pé quando os orcs o cercam. Logo, Dain perde sua montaria também, mas continua a lutar enquanto se pergunta por que Thorin não está ajudando. Humanos, anões e elfos estão perdendo pessoas a uma velocidade preocupante e os orcs começam a empurrá-los de volta. Dentro da montanha, um anão chama a atenção de Thorin por abandonar seu povo, mas ele retruca e o manda embora com uma ameaça. Então Thorin caminha pela Galeria dos Reis enquanto continua se lembrando de todas as coisas que seus amigos disseram sobre sua personalidade atual. Em sua loucura, Thorin alucina com Smaug deslizando por baixo do chão e o ouro derretendo para fazê-lo afundar e consumi-lo. Essa visão faz com que ele derrube a coroa e Thorin finalmente recobra a sanidade. Enquanto Azog se prepara para o ataque final, Thorin se reúne com seu grupo e pede que lutem por seu povo. Então eles usam um grande sino para derrubar os escombros do portão e correm para se juntar à luta. As forças de Dain seguem seu rei e rompem as linhas orcs para iniciar um contra-ataque muito eficaz. Em Dale, Bard se inspira e lidera seus homens em um ataque ofensivo. No salão, as mulheres se levantam para ajudar seus maridos e filhos, chamando Alfred disfarçado de covarde antes de sair. Ele não se importa porque encontra um pote com ouro por perto. No meio do campo de batalha, Thorin e Dain se reúnem. Thorin anuncia que seu plano é matar Azog e pega a montaria de um anão caído para cavalgar em direção a ele, derrubando mais orcs no caminho. Eles sobem uma montanha nevada, onde fica a Torre Orc, mas antes que possam alcançar Azog, devem lutar contra todos os seus guardas. Nesse momento, Legolas e Tauriel chegam e informam Gandalf que um segundo exército de orcs está chegando. Gandalf percebe que esse sempre foi o plano. As tropas de Azog os distraem para que o grupo de Bolg possa emboscá-los do norte. Bilbo aponta que Thorin e os outros estão agora na Montanha do Norte, e Tauriel se preocupa ao ouvir o nome de Kili. De volta à equipe de Thorin, eles terminam de matar os guardas orcs, mas não conseguem ver Azog em lugar nenhum. De repente, um monte de mercenários goblins chega, mas Thorin ainda envia Kili e seu irmão Fili para vasculhar a área, enquanto ele e o outro anão ficam para lutar contra os goblins. No vale, Thranduil nota todos os soldados que perdeu e ordena uma retirada, ignorando os apelos de Gandalf por ajuda. Enquanto isso, Bilbo quer avisar Thorin, então secretamente coloca seu anel especial para ficar invisível. Agora ele pode correr facilmente pela batalha, desviando de ataques sem se machucar. Quando Thranduil tenta sair, Tauriel bloqueia seu caminho e aponta seu arco para ele, chamando a atenção por não ajudar os anões e dizendo que ele não conhece o amor. Thranduil retruca e quebra o arco dela com sua espada, dizendo que o amor dela por Kili não é real. Seu filho Legolas impede Thranduil de matar Tauriel e sai com ela para ajudar na luta. Em Dale, Alfred está tentando fugir com o ouro e é assustado por um troll, que é rapidamente morto por uma flecha de Bard.
Ele chama a atenção de Alfred por seu comportamento, mas Alfred ainda está bravo porque Bard não assumiu a posição de mestre e foge novamente. Eventualmente, Bilbo chega a Thorin e conta a ele sobre o exército de Bolg, fazendo ele perceber que esta torre também é uma armadilha. Enquanto isso, Fili se separa de Kili para seguir um barulho, apenas para ser capturado pelo inimigo. Azog então aparece no topo da torre e esfaqueia Fili, para que todos vejam antes de jogar seu corpo da borda. Kili, enfurecido, sai do esconderijo e começa a matar orcs, tentando alcançar Azog para se vingar. No entanto, Azog pula em Thorin para lutar com ele. Ao mesmo tempo, um monte de morcegos voa sobre Bilbo enquanto Bolg chega com seus orcs, mas o último anão o salva bem a tempo. Bilbo começa a jogar pedras nos orcs para ajudar. No entanto, ele é rapidamente nocauteado. Os morcegos voam em direção ao vale para assediar as tropas de Dain, e Legolas agarra as pernas de um morcego para usá-lo como transporte. Tauriel vê Kili lutando também e sobe a montanha correndo, matando qualquer orc que tente detê-la com habilidades de combate incríveis. Enquanto isso, Thorin continua lutando contra Azog, que é ajudado por outros orcs para ganhar vantagem. Lutar contra tantos inimigos ao mesmo tempo empurra Thorin em direção a uma cachoeira congelada. Ao mesmo tempo, Legolas mata o morcego e pousa em uma torre antes de abrir fogo contra os orcs que cercam Thorin, permitindo que ele lute livremente novamente. Tauriel continua procurando por Kili, enquanto grita seu nome até que Bolg a ataca por trás. Kili ouve seus gritos e corre para encontrá-la enquanto ela faz o possível para revidar. Bolg a agarra pelo pescoço e tenta sufocá-la, então Tauriel o chuta na virilha. Furioso, Bolg a joga contra uma rocha e se prepara para matá-la, apenas para Kili pular nele de cima. Infelizmente, Bolg domina Kili e se prepara para matá-lo. Tauriel tenta detê-lo, mas Bolg a joga longe novamente e mata Kili bem na frente dela. Em lágrimas, Tauriel pula em Bolg e empurra para fazer os dois caírem. Ao mesmo tempo, um troll está tentando destruir a torre com Legolas, que vê Tauriel desmoronar e Bolg se aproximando dela. Ele pega uma flecha apenas para notar que acabou. Ele ainda tem sua espada, no entanto. Então pula no troll e o esfaqueia na cabeça para usá-lo como transporte. O troll bate na torre e a faz cair. Então Legolas e Bolg se encontram no meio para lutar com suas espadas enquanto a torre desmorona ao redor deles. Na cachoeira, Thorin ainda está lutando contra orcs, mas é desarmado e desliza no gelo, quase caindo da borda. Quando Legolas está prestes a ser derrotado por Bolg, Thorin joga um corpo de orc que quebra mais a torre e faz com que Bolg seja enterrado sob os escombros. Outro orc tenta matar Thorin, então Legolas joga sua espada para matá-lo. Quando o corpo do orc cai, Thorin pega a espada para si. Depois, Legolas continua lutando com facas, mas cortes menores não causam muito dano. Quando ele cai, Bolg joga uma pedra e o elfo desvia, então ela quebra mais a torre. Legolas pula nos escombros, caindo para atacar Bolg, pousando em seus ombros para esfaqueá-lo na cabeça e finalmente matá-lo. Então Legolas pula de volta para a terra enquanto a torre cai com o corpo. Na cachoeira, Azog aparece para lutar contra Thorin com uma pedra presa a uma corrente, que racha o gelo sempre que ele desvia. Logo, o anão escorrega e tem que rolar no gelo para continuar desviando dos ataques. Um movimento rápido o faz acertar um golpe em Azog, que erra seu próximo ataque, e a pedra fica presa no gelo. Nesse momento, as águias aparecem no céu trazendo o Radagast e o Metamorfo, e o Metamorfo se transforma em um urso enorme para também se juntar à luta. Azog se distrai com isso, então Thorin joga a pedra nele e simplesmente o observa afundar na água congelante. O corpo começa a flutuar sob ele e de repente Azog revela que está vivo, esfaqueando o seu pé. Thorin bloqueia seu ataque, mas não é forte o suficiente para desviar. Não vendo outra escolha, Thorin solta. Azog o esfaqueia imediatamente, deixando uma abertura para Thorin empurrá-lo para baixo e esfaqueá-lo de volta. Quando Bilbo acorda, vê sangue derramando pela cachoeira congelada e Thorin olhando para o campo de batalha, onde os anões estão vencendo graças à ajuda das águias e do Metamorfo. Thorin desmorona e Bilbo corre para o seu lado, determinado a parar o sangramento com as mãos. No entanto, Thorin pede desculpas por seu comportamento e se despede antes de morrer. Bilbo desmorona em luto enquanto Tauriel chora sobre o corpo de Kili, colocando a pedra rúnica de volta em sua mão. Legolas sai ao mesmo tempo em que Thranduil chega para dizer a Tauriel que seu amor
amor era verdadeiramente real. Afinal, por isso dói tanto. Tauriel beija Kili em despedida. Algum tempo depois, um funeral é realizado para os guerreiros caídos. Depois, Bilbo compartilha uma despedida emocionante com os anões e sai com Gandalf. Quando chegam às fronteiras do condado, a dupla se separa depois que Bilbo jura que perdeu o anel durante a batalha. Então, Bilbo volta para sua casa apenas para descobrir que seus parentes pensaram que ele estava morto e estão leiloando seus pertences. Quando não acreditam que ele seja o verdadeiro Bilbo, ele apresenta o contrato dos anões para provar sua identidade e expulsa todos antes de finalmente entrar em sua casa novamente. Após uma rápida olhada ao redor, Bilbo revela que ainda tem o anel, terminando assim O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, filme de fantasia e aventura de 2014. E eu espero você no próximo vídeo.